O artigo 213 tem 2 parágrafos que qualificam o crime. O parágrafo 1º qualifica o crime de estupro quando a vítima é menor de 18 anos e, obviamente, não é menor de 14, pois do contrário seria vulnerável, e aí o crime seria do 217A, quando a vítima é menor de 18 anos ou quando da conduta resulta lesão grave. Então, o parágrafo 1º qualifica o crime de estupro quando a vítima é menor de 18 anos ou da conduta resulta lesão grave. Algumas observações importantes. Eu vou falar de ação penal no estupro. Pessoal, eu vou falar de ação penal no estupro quando eu comentar o artigo 225. Então, fiquem tranquilos. Tá bom? Fiquem tranquilos. Pessoal, eu vou comentar o artigo 225, aí eu falo de ação penal. Não é hoje. Hoje eu ainda estou no 213, tá bom? Então diminuam as mensagens para não travar. O artigo 213, parágrafo 1º, como eu dizia, traz 2 qualificadoras quando a vítima é menor de 18 anos ou quando da conduta resulta lesão grave. Agora vamos analisar separadamente essas 2 qualificadoras. A primeira qualificadora, quando a vítima é menor de 18 anos. Para incidir essa qualificadora, obviamente o agente estuprador tem que saber que a vítima é menor de 18 anos para evitarmos responsabilidade penal objetiva. Tá ok? Para evitarmos responsabilidade penal objetiva. Então ele tem que saber que a vítima é menor de 18 anos. No que diz respeito à qualificadora da lesão grave, reparem que a lesão grave pode advir tanto da violência quanto da grave ameaça. Diferentemente da ordem normativa anterior à Lei 12.015 de 2009, a qualificadora exigia que a lesão grave fosse fruto somente da violência, não abrangia a grave ameaça. Foi com a Lei 12.015 de 2009 que o legislador mudou a qualificadora e agora qualifica-se o crime quando da conduta, leia-se, violência ou grave ameaça, resulta lesão de natureza grave. Joia? Fácil. O parágrafo 2º traz a qualificadora da morte, quando da conduta resulta a morte. Antes da Lei 12.015 de 2009, a qualificadora dizia quando do fato resulta a morte. E era uma aberração, porque incidia a qualificadora quando a morte resultasse da conduta, violência, da conduta, grave ameaça, ou de qualquer outro fato alheio à conduta. A vítima fugindo do estuprador era atropelada e morria. O estuprador respondia pelo estupro qualificado pela morte, porque a morte resultou do fato. Redundava num regresso ao infinito, numa verdadeira responsabilidade infinita e objetiva. O legislador, com a Lei 12.015 de 2009, corrigiu isso e agora a qualificadora morte, ela exige que o resultado seja fruto da violência ou grave ameaça. Não abrange outros fatos. Compreenderam? Detalhe importante. Esses resultados qualificadores, lesão grave e morte, devem ser culposos. Vou repetir. Para incidir as qualificadoras, os resultados lesão grave ou morte devem ser culposos. Nós estamos diante de qualificadoras pré-ter-dolosas ou pré-ter-intencionais. Se o agente quer ou aceita o resultado morte, por exemplo, ele não vai responder por estupro qualificado pela morte. Ele vai responder por estupro em concurso com homicídio e os 2 crimes vão a júri. Compreenderam? Então, o agente, para responder pelo estupro qualificado pela morte, a morte deve ser culposa. Se a morte é dolosa, seja fruto de dolo direto ou dolo eventual, não aplicamos a qualificadora, e sim o estupro em concurso com o homicídio. Os 2 crimes vão a júri. O crime conexo ao crime doloso contra a vida também é julgado pelo Conselho de Sentença. Compreenderam isso? Joia? Ficou fácil?
Pessoal, então guardem essas dicas que elas sempre caem. A partir do próximo vídeo, nós vamos falar do artigo 215. E eu também vou ter que ficar uns 2 vídeos no artigo 200, pelo menos uns 2 vídeos comentando o artigo 215. Tá ok? Joia? Muitíssimo obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.